Olha, moradores lá de Jacuípe, no interior de Alagoas, começaram essa quarta-feira limpando a sujeira causada pela cheia do rio. Casas foram invadidas pela água e o nível do rio continua alto. A Defesa Civil do Estado está bem preocupada, porque o período chuvoso mal começou e o rio Jacuípe passou do nível de segurança. Vamos ver na reportagem do Alan Garcia. Jacuípe surpreendeu. Em pleno inverno, atravessamos o acesso à cidade cheio de água, numa manhã de sol e calor. Mas era tudo que os moradores precisavam. Dona Rubenice mora bem na entrada do município. Ela é a primeira a correr e a última a voltar para casa durante as enchentes. Ontem a situação se repetiu. Hoje foi dia de limpeza. Tava lavando a casa. Lavei aqui cheio de lama. Aí eu e meu esposo, já 2 vezes, né? Lavou ontem, aí a gente saiu e entrou água. E agora de novo. Aí a gente lavando tudinho, trepemos ali umas coisas que ficou e pronto. Aí todo inverno assim? Todo inverno é assim. 3 vezes, 4 vezes que entra. A casa já está toda laxada e é assim. Aqui do lado a oficina do esposo, né? É. Como é a correria na oficina também? Ai, meu Deus, já desceu um bocado de madeira. Aí é assim. E tá tudo ali, já ajeitando ali. 7 enchentes marcam a história da creche da cidade. Nesta quarta, funcionários voltavam com móveis retirados das salas de aula por causa da chuva de segunda-feira. Mas dessa vez não teve inundação. Foi só por precaução. Aliás, ficar de olho no que acontece nas horas seguintes é fundamental para quem vive aqui. A Defesa Civil Estadual está preocupada, porque o período chuvoso mal começou e o rio Jacuípe passou do nível de segurança. Jacuípe, ele já dá os seus sinais, né? Jacuípe, no início da quadra chuvosa, já nos mostra uma preocupação gigante. Hoje nós estamos na quadra, na cota de atenção, né? Então é monitoramento constante, né? A preocupação em retirar essas pessoas da área de risco, monitorar a chuva, monitorar o nível do rio. Então é isso que a gente faz. E, num segundo momento, se necessário, a decretação de situação de emergência, a ajuda humanitária. Então, existe aqui uma preocupação com o Jacuípe, que é cultural, né? A gente tem uma cidade que margeia o rio Jacuípe e, às vezes, a natureza ela vai buscar o seu espaço. Jacuípe tem, naturalmente, 4 pontos estratégicos que servem de termômetro, de referência para a população e para a prefeitura avaliarem o risco que a cidade corre naquele momento por causa da chuva. Essa rua é um desses pontos. Há aproximadamente 2 horas, a prefeitura limpou a rua, jogou uma água aqui. Só que a chuva começou novamente e o barro está de volta. É a água da chuva que alaga as ruas, que aumenta o volume do rio, que cobre as raízes das árvores e assusta quem mora nas casas ribeirinhas. Chega até aqui, ó, a água. Eu cheguei, vocês estavam meio que limpando a casa, lavando as roupas. Lavando a roupa para tirar, porque a gente sai perdendo os móveis. Aí já trepam algumas coisas. A gente está no começo do inverno, né, dessa quadra aqui. A chuva realmente agora começou com mais força. Nesses primeiros dias o rio já subiu bastante. E aí, o que é que vocês vão fazer? Não tem para onde ir? É continuar aqui mesmo? A gente não tem para onde ir e continuar no primeiro andar. Aonde eu tenho é a casa da minha irmã. E a casa da minha irmã é pequenininha, que é na travessia onde ela mora. É pequena, e a gente fica lá, emprestado mesmo, com o móvel e tudo dela. O coordenador da Defesa Civil de Jacuípe disse que não tem ninguém desabrigado até agora e que monitora o tempo e o nível da água do rio a todo instante. Estamos alinhando, junto com a Defesa Civil Estadual, a questão de todo o suporte, né? O monitoramento do rio, a previsão que tem, para juntamente, através da Defesa Civil Municipal, junto com a Prefeitura, aliar transportes, espaços, abrigos, né? E até a possível demanda de ajuda humanitária para o município, se houver necessidade. Diante da situação que já começou a transbordar do rio, de antemão a gente não teve desabrigados, mas já estamos sim correndo atrás de espaços, lugares e transportes para ajudar, né, nesse deslocamento das casas para esses pontos de apoio. O rio desse jeito, ele está assim por causa da chuva? Por causa das chuvas, exatamente. Como é que é aqui no período sem chuva, sem ser o inverno? A gente consegue ter a água limpa, consegue enxergar através da água, consegue ter a visibilidade das areias, consegue ver bem mais vegetação aqui no centro principal.
Olha, imagens impressionantes de hoje em Jacuípe, na Zona da Mata. Outro rio que também preocupa é a situação do rio Camaragibe e tem mais chuvas chegando em Alagoas. Por isso, vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que traz para a gente informações da situação de todos esses rios no estado. Ô Neto, como a gente viu na reportagem do Alan Garcia, desde ontem o nível desse rio aí, ele está elevado. Preocupa muito porque tem gente que quer ficar. A gente acabou de ouvir a moradora dizendo: eu não tenho para onde ir e vou ficar, mesmo com essa situação assustadora. Olha aí, tem gente que nem saiu. E aí, Neto, o que a SEMAR está dizendo para amanhã e sexta? Olha, Bia, infelizmente essas famílias não receberam boas notícias. Isso porque a sala de alerta aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas acabou, inclusive, emitindo um alerta hidrológico que fala sobre a situação principalmente da cota de transbordo, tanto do rio Jacuípe quanto do rio Camaragibe. Para a gente entender melhor, como sempre, a gente vai conversar agora com Vinícius Pinho, daqui da sala de alerta. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. O que fala exatamente esse alerta hidrológico? Boa noite. Esse alerta hidrológico que nós emitimos hoje no início da tarde, ele é focado principalmente para essas duas bacias hidrográficas, o rio Jacuípe, onde o rio ele já transpôs a cota de atenção, que é uma cota na qual a gente emite o comunicado para Corpo de Bombeiros e Defesa Civil entrarem em estado de atenção para retirar possíveis famílias que possam vir a ser desabrigados. Ainda não chegou na cota de transbordo, que é aquela cota que o rio transborda, ele transpõe a sua calha e atinge a primeira casa no município. Neste momento, o rio está próximo a essa cota de transbordo, ele já entra nas ruas da cidade, mas ele ainda não atingiu nenhuma casa lá no município. E essa situação é muito parecida também em relação ao rio Camaragibe. Alguns municípios que são banhados pelo rio Camaragibe, principalmente Matriz do Camaragibe e Passo do Camaragibe, já tem também pontos de alagamentos ocasionados em ocasião da subida do rio, mas ainda não tem nenhum caso de pessoas desabrigadas ou desalojadas em função do rio. Mas, como os dois rios eles estão bem elevados e existe a previsão de mais chuvas, principalmente entre essa noite, amanhã e sexta-feira, a atenção tem que ser redobrada, porque agora qualquer chuva mais intensa que possa cair nessa região vai fazer com que o nível desses rios subam rapidamente. Vinícius, e eles descem, esse nível acaba descendo, na verdade, o nível desses rios, na mesma velocidade? Não, eles não descem na mesma velocidade, principalmente por quê? Porque o rio Jacuípe, por exemplo, ele é um rio que ele é um afluente de um rio lá de Pernambuco, o rio Una. Esse rio Una ele fica numa cota um pouco mais elevada. Isso faz com que a água desse rio do Una, a água do Jacuípe, quando chega lá no rio Una, ela fique represada por um certo tempo. Por isso, o rio sobe com uma velocidade muito mais rápida do que ele possa vir a descer. E essa situação ela é muito parecida também no rio Camaragibe. Como ele deságua no oceano, ele depende muito da influência da maré. Se a maré estiver cheia, essa água passa a ser represada. Se ela estiver mais baixa, a vazão do rio pode ser aumentada, mas mesmo assim ele demora mais a descer do que a subir. Vinícius, como você bem citou, nós estamos vendo uma situação que a sala de alerta já havia nos mostrado na segunda-feira, quando a gente veio aqui. O que é que pode ser dito dos próximos dias? Você já adiantou aqui que a previsão é de mais chuva até o final de semana. Essas fortes chuvas devem seguir até o domingo ou também teremos um início da próxima semana cheio de tempestades? Não, então a chuva mais intensa deve ficar entre amanhã e sexta-feira. Já no sábado e no domingo existe sim a possibilidade de chuva, mas já deve ser uma chuva bem mais leve, intercalando com períodos de tempo seco, podendo aparecer um pouquinho de sol. Mas então a nossa atenção tem que ser maior, principalmente para amanhã, que é onde deve se concentrar a maior parte desse volume de chuvas, e até a metade, mais ou menos, da sexta-feira. E essa chuva deve se concentrar nessas regiões, no norte do estado e também na região metropolitana. Vinícius, muito obrigado. Beatriz, a gente segue aqui, né, no monitoramento, a gente sempre está aqui atualizando a situação, e ontem, quando a gente conversava com o representante da Defesa Civil, ele havia dito dessa dificuldade, né, das famílias de saírem lá, as famílias ribeirinhas que estavam no município de Jacuípe. Só lembrando que outras regiões do estado, em outras regiões, chove bastante e a gente, claro, está aqui de plantão.